Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo mundo ligadinho conosco no Sistema Canção Nova de Comunicação. Como é bonita essa palavra, canção nova, tão sonora, você não acha? Acho, muito sonora. Canção nova de comunicação. Gosto de falar isso. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigada, acho que meu o verde amor. aqui da sua roupa, o seu olho verde destacou. Olha que olhos, minha gente. Me trincha de vergonha. Ai, muito bem. Gente, mas é muito bom estar começando esse programa, minha família. Eu acho que o programa hoje é um tema meio romântico, eu estou mais romântico, assim, viu? É romântico mesmo, meu bem. Qual é o tema? Olha só, o tema é noivado, a descoberta de um chamado de Deus. E isso, um chamado de Deus. Deu um cara namorando, 14 anos namorando, e o senhor falou assim, e esse namoro aí? É para casar ou é para que é? Eu falei, é para que é. Não é para que é? O que é mesmo? Não pode. Olha, noivado, a descoberta de um chamado de Deus. Nada para que é, não, né? Não é para que é. E o Padre Jonas começa muito sério aqui, ó. Não podemos viver nosso namoro, noivado, nem casamento como os pagãos, que não conhecem Deus. Nós só podemos viver como filhos de Deus, que conhecem o Pai, e viver a sexualidade dentro dos planos de Deus, dentro dos planos dele, de Deus. Quem fala para nós é Monsenhor Jonas Abib. Deus quer que os casais sejam santos, como é a sua igreja. Para falar de santidade, estamos com um casal de noivos que são da comunidade Canção Nova. Olha que nome bonito como ela. Gabriele Ruas Bortolanza. Bortolanza, o que é? Italiano? Bortolanza, italiano. Italiano? Mamma mia, D'Angelo. Olha, Bortolanza, vai dar tudo certo vai dar pasta. E Gustavo? Gustavo Ribeiro da Rocha. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. A Gabriela é de onde e o Gustavo é de onde? Eu sou natural de Primavera do Leste, interior do Mato Grosso. Mas morei a minha vida toda em Cuiabá, né? Então, sou de lá, vim do Mato Grosso, Cuiabá, de Chapecruz. Muito pete. Muito pete com matite, né? Chá com bolo. Chá com bolo, Delícia. bolo de arroz. Que belo estado do Mato Grosso. Um grande abraço, Mato Grosso, uma grande audiência. E Cuiabá, a nossa querida rádio, que saudade, né? Nossa querida rádio lá, que faz tanto bem. Temos um povo, temos uma família enorme em Cuiabá, Várzea Grande, região toda ali. Lá no Pantanal também, muita gente que sintonizada na Canção Nova há muitos anos. Povo querido, grande abraço. A gente ama muito esse povo do Mato Grosso. E você, meu jovem, Gustavo? Eu sou natural de Petrópolis, Rio de Janeiro, região serrana do Rio. E a minha família hoje, ela mora toda em São José do Vale do Rio Preto. Uma cidade de 20 mil habitantes, que é do lado de Petrópolis ali. Mas sou natural de Petrópolis. Olha Que só. bacana. Então, Um carioca e uma mato-grossense. Você está há quanto tempo na comunidade? Só na mesma turma? Somos da Somos mesma da mesma turma, turma. entramos... Que ano vocês entraram? A gente entrou em 2016. E você já conhecia ele antes, por carta? Não. Não, peraí. Tava... Só de vista, como diz, né? Mas não teve o Correio do Amor aí antes? Nada. Nem fazia ideia? Não. Ai, gente, eu pensei que Vieram rolou o se Correio do Amor. conhecer Lembra do Correio do Amor? É. Piquete da quermesse. Alguém oferece para alguém em prova de amor. A Aí falava, música. essa menina está de vestido branco, sapato azul. Sapato aí, não. Aí tal, e aí punha a música lá do Michael Jackson. O Michael Jackson Era Michael preto Jackson ainda. era preto ainda. Ai, Bem, meu Deus. Aí depois tinha a trepa. Então não teve Correio do Amor antes. Não teve. Vocês conheceram na missão. Na missão. A gente se conheceu quando a gente veio para cá, que a gente chama do pré-pertença, né? Foi ali onde a gente conheceu, mas também a gente nem conversou, nem nada. Mas quando a gente entrou em Lavrinhas, foi aí que a gente começou a se conhecer e a gente se conheceu lá e foi criando amizade. Olha, que legal. Tá vendo, bem? Gustavo, você é filho único, você estava falando. Eu sou pra filho gente. único, é. E a Gabi? Eu tenho mais um irmão, né? Nós somos um casal. Gabriela e meu irmão se chama, por incrível que pareça, Gustavo. Coisa boa. Então... O Padre Jonas fala que a nossa realização está na missão. Não é? Quando você vai para a missão, Deus dá essa graça, não é? Como ele falou que não é brincadeira. Deus, olha, noivado
não podemos viver como os pagãos, que não conhecem a Deus. Então, o pastor Jonas fala que se você põe a missão primeiro, tudo mais, né? Deus dá essa graça. Não é? Assim, nós temos casos de gente, por exemplo, em Lavrinhas, que nós acompanhamos, que iam ser para o seminário. Wanderson Corozato, seminarista. O Juninho, né? Nossa, Juninho, nosso diretor. Juninho tá com Diretor três de coroinhas. imagem aí. 3 coroinhas em casa, 2 meninas e um menino. Ó, 3 coroinhas. É padre em espanhol, com 3 hijos. O Wanderson Corozato, né? Muitos da comunidade. Aquele outro lá, o Francis Jaime. O Francis. Quantos também que iam Que estavam sem e foram saber ser a vocação então, e foram realmente, ser sacerdotes. são prova disso. Como é que é isso? Como é que foi esse caminho de vocês? Como é que você conheceu a Canção Nova, Gabriele? Você primeiro, para a gente começar com as damas. Como é que foi isso? Como é que você conheceu a Canção Nova? Como é que foi que você deixou sua casa, um lugar tão lindo como Mato Grosso, peixes tão deliciosos. Deliciosos, aquele pacum pintadinho, nossa, na mojica de deixou pintado, né? Aquela comida gostosa. Quando a gente fala de casa, são essas coisas que a gente deixa. Sim, né? sim. Como é que fez você deixar sua casa, sua família e dar esse passo na fé? Vou ser de Deus, vou para a Canção Nova. Então, eu conheci a Canção Nova, né? Eu tinha 15 anos, assim, que eu entendi o que era a Canção Nova, porque eu fui me lembrando depois que eu conheci a Canção Nova mesmo, o Rincão lá em Cuiabá, que minha mãe escutava a Canção Nova lá no radinho em casa, né? Então, sempre 11 horas, o amor vencerá, né? Luzia e Salete Ferreira. Então, era um tempo bem legal. Aí, com 15 anos, tive essa experiência com Deus, né? Foi realmente esse impacto na minha vida. E 15, 16, 17 anos, aquela descoberta, né? Da juventude, da faculdade, o que eu vou ser da minha vida. E tinha aquela questão, aquela pergunta dentro de mim que nunca era respondida, né? Então, eu resolvi dar esse passo, né? Então, eu falo que eu comecei o caminho vocacional, que eu falei assim, eu vou só por desencargo de consciência. Esse Deus pega logo. Aí comecei o caminho, né? E na medida... E foi legal, porque na época eu comecei o caminho vocacional, eu tinha 18 anos. E no mesmo tempo eu comecei a faculdade de arquitetura, porque não ia dar certo o caminho vocacional, né? Então eu já estava na faculdade, enfim. Aí comecei a trabalhar, então eu estava resolvendo a minha vida... Porque eu estava fazendo esse desencargo de consciência, né? Mas, na medida que eu ia conhecendo ali, ia vivendo esse caminho vocacional, Deus ia me chamando a dar um passo a mais, né? A deixar. Eu brinco que meu caminho vocacional foi uma escada. E que Deus foi me pedindo um degrau de cada vez. Se Ele me mostrasse a escada inteira, eu não via, não. Que legal. Aí, em 2016, né? Eu fiz 2 anos de caminho, aí eu vim para a Canção Nova. Tinha 20 anos? Tinha 20 anos. Né? Muita gente falando, você é muito novinha, você vai para lá e logo vai voltar. Mas estou aqui, graças a Deus. Com a graça de Deus. Como é que foi para o Gustavo? Eu já conheci a Canção Nova pela TV, né? Eu lembro que eu via muito o Padre Léo nas pregações dele, né? Então, já conhecia pela TV, mas nunca tinha me aproximado da Canção Nova. E aí eu lembro que eu fui para a Jornada Mundial da Juventude no Rio. E ali Deus começou a mexer comigo sobre essa questão vocacional, né? E fiquei muito mexido. E logo em seguida eu vim para cá, para o Revolução Jesus, em 2014. E aí eu lembro até hoje que eu estava ali no momento e o Padre Jonas, ele entrou no palco ali, né? E ele fez o chamado. Só que quando ele entrou no palco, parecia que bateu um vento assim, que ia me jogar para trás. Eu falei, caramba, o Padre Jonas, ele é... Porque eu nunca tinha visto ele de perto, né? Tem alguma coisa diferente. E aí, nisso eu falei, e o Padre Jonas fez o chamado. Quando ele fez o chamado, eu falei, o meu lugar é aqui. E aí ali eu comecei a fazer o caminho vocacional, procurei a Casa de Missão no Rio de Janeiro. E aí comecei a fazer o caminho vocacional, tudo ali. Fiz 2 anos de caminho. Em 2016 eu entrei para a comunidade. Que coisa boa, né? Se encontraram. Aí nos encontramos aqui, né, meu amor? Que bênção, né? Como? E o que é bonito é isso, gente. Esses meninos vêm fazer o pré-discipulado, 2 anos sem celular. Já pensou que é tirar o celular do jovem hoje, No dia de pleno hoje. século XXI?
Tem uns que vão ter febre, calafrio, deve ficar. Mas 2 anos sem celular. E olha, Deus pôs uma menina de família, né? Quando você bateu, uma menina de família. Porque na Canção Nova, ele vê essa santidade. E como é que foi, então, vocês vieram para Cachoeira Paulista, fizeram o pré? Isso. Em Lavrinhas. Fizemos em Lavrinhas. O pré-discipulado, e fizemos o discipulado em Queluz. Depois a gente veio para Cachoeira Paulista. Mas já lá no pré-discipulado, a gente começou com uma amizade muito grande, né? Então a gente conversava muito, a gente partilhava muito já no pré-discipulado. E aí a gente foi crescendo essa amizade. No discipulado a gente se afastou um pouco, devido a alguns processos que eu vivia e que a Gabi também, ela vivia muitos processos, porque aqui dentro a gente vai vivendo muita cura na nossa vida, na nossa história. Então a gente foi vivendo alguns processos e a gente se afastou. E aí depois, no primeiro ano de Júnior, a gente retomou a nossa amizade e aí aquilo ali foi crescendo e foi se transformando um sentimento um pelo outro, né? Amizade é uma base boa? Bem? Muito boa, É a muito principal, importante, né? É muito importante. É bom lembrar para quem está em casa que no discipulado, no pré-discipulado e no primeiro ano de Júnior, na comunidade de Canção Nova, a gente procura não se envolver sentimentalmente. Não namora. Não namora. Para quê, gente? O que vocês acharam dessa experiência desses anos sem namorar? Você achou que valeu a pena? Como é que é? Vale. Para que a gente não namora nesse tempo? Vale, com certeza, porque quando a gente entra para a Canção Nova, antes de eu ser do Gustavo, né, hoje, eu sou da Canção Nova, né? Então, esse tempo do pré-discipulado, do discipulado, realmente é esse tempo meu para com Deus, né? E também meu para com carisma, né? O tempo de realmente, eu estou averiguando ali a minha vocação. Então, talvez, né, um namorado, um sentimento nesse tempo. Não que, impossível, eu não vou sentir, vou entrar numa bolha. Não, não é isso. Mas é um tempo realmente que a gente é um tempo que a gente se dedica para essa descoberta do carisma. Do carisma, né? Aí, a partir disso, a gente se abre, né? Então, eu tenho clareza da minha vocação. Por isso que eu me abro a descobrir esse relacionamento e me abro a contemplar, né, esse cêntuplo de Deus também na minha vida, né? Gustavo, você é um cara maduro, que o filho único, Rio de Janeiro, menino esperto e tal. E essa pureza que você viu nessa menina, e nas suas irmãs também, que você tem outros irmãos, você conviveu com outras moças dentro da Canção Nova, com irmãos também. Você acha que ela puxou o seu lado bom, puxou um purão dentro de você aí que estava... Com certeza, Diácono. E uma das coisas que eu mais sentia... Porque eu já entrei na comunidade também, a gente teve a diferença de idade de 8 anos. Eu entrei com 28 anos na comunidade, né? Então, eu já tinha vivido muita coisa também antes da comunidade, antes da minha conversão. E muitas vezes eu me sentia muito impuro, de verdade. Era o que eu me sentia. Então, eu olhava para a Gabi e falava, cara, essa menina é muito pura. Eu não sou nem digno de chegar perto dela. Mas dentro de mim, ela ia trazendo o quê? Eu preciso ser melhor. Isso independente do nosso relacionamento. Isso já na nossa amizade. Quando eu olhava para ela, ela trazia dentro de mim uma luta pela santidade, pela pureza, de que eu deveria ser melhor. De que aquilo que eu tinha, que eu vivia, eu precisava olhar para ela com um olhar diferente e ela trazia esse olhar diferente. Eu não olhava para ela, porque ela sempre foi muito pura nesse sentido, ela sempre foi muito brincalhona. Então, ela trazia para dentro de mim essa pureza para fora. E isso foi um processo que eu fui vivendo com ela ali, da feminilidade dela me purificar. Porque eu não olhava para ela somente como uma mulher ou com um sentimento assim de desejo por ela. Mas eu olhava como um processo de purificação ali, entendeu? Diferente das outras, mas com pureza. Sim. Vamos falar sobre isso também, que é muito importante, né? Tem atração física, tem que ter, se não tiver, não é? Não estão dois irmãozinhos de sangue, tem que ter atração, mas esse é bonito, esse processo de cura dos dois, né, meu? É muito Nós vivemos também, nós dois. E muito importante, por isso é que tem namoro... Eu, por exemplo, não tinha nenhuma namorada antes da Márcia. Ah, meu Deus,
Que mentira. Que foi? Quem Você que não falou? pode falar mentira em público. Quem que falou que eu tive namorada? Padre Jonas, Padre Léo. Meu todo mundo fala. Deus, Padre Léo Nelsinho, falou Márcia, também. Você sabe, o Padre Jonas foi isso no nosso casamento. Quem? Meu? Padre Jonas virou e falou assim, Márcia, você sabe, o Nelsinho teve muitas namoradas. Eu não lembrava No dia do disso. Pode, no dia do A de Joana falou Eu isso? falei, ai meu Deus. A de Joana falou isso. Falou isso. Nem tá gravado. Tá gravado, sim, eu já disse muitas Aí, vezes. gente, vamos dar assunto. Então vamos passar pro intervalo? Já quer ir pro intervalo. Vamos pro intervalo, porque o negócio tá feio. E o Padre Léo que falava que eu tive mais de 18 namoradas. Aí você falou da uma de cada vez, mas quase lá, né? Gente do Mas céu, aí, tá bem, ficando... como aquela música fala, Ah. eu sei que é de Nossa Senhora, mas uma entre todas foi escolhida, foi você. Oh, Eu falei, qual o seu nome? Ela tirou o óculos e falou assim, vou falar de novo, hein? Márcia. Nossa. gente, toda vez ele fala Vamos pro isso. intervalo e voltamos já. Olha, gente, vai ter réplica, hein? Olá, estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema muito bacana, minha gente. Noivado, a descoberta de um chamado de Deus. E para tudo isso acontecer, para a gente poder falar nos programas, para a gente poder entrevistar tudo, a gente conta com você. Conta com o Clube da Evangelização, que são pessoas que nos ajudam. Você que está chegando agora, que é a primeira vez que está assistindo a Canção Nova, ou você que nunca viu o programa Minha Família é Assim, a gente tem sempre um tema que possa ajudar as famílias, que tenha a ver com a família, mas a gente sempre sabe que tudo isso é possível porque as pessoas nos ajudam, os sócios nos ajudam. Então, tem várias formas de você contribuir com a Canção Nova. E quem está conosco hoje é a Gabi e o Gustavo trabalha exatamente no Clube de Evangelização, né? Exatamente, Então, Márcia. qual a importância do sócio, Gustavo? O sócio ele é muito importante na nossa missão, né? No dia do nosso noivado, eles pediram para a gente fazer os agradecimentos. E aí eu agradeci a minha família, agradeci os irmãos que estavam ali e fui agradecer ao sócio. Falei, olha, é por causa do sócio que nós estamos tendo tudo isso aqui. E é por causa do sócio também que nós nos conhecemos. Porque é o sócio que sustenta a obra Canção Nova. Exato. E ali eu agradeci, falei, muito obrigado a você, sócio, por nos ajudar. Porque ali a gente teve uma pequena festa, então tudo isso por causa do sócio. E o sócio quer nos ajudar, ele pode nos ajudar pelo boleto bancário, o carnê, que virou uma forma de pagamento também, o Pix, o cartão de crédito e o débito automático. Então, temos todas essas formas de pagamento que o sócio ele pode fazer. Se ele quiser mais informações, só ele entrar pelo clube.cançãonova.com ou pelo telefone 12 3186 2600, que vai cair lá no call center, mas nós vamos dar todas as informações necessárias para que a pessoa que queira se associar e entrar para essa obra de evangelização. Que coisa É boa. muito lindo você contribuir e entender o seguinte, você não patrocina somente antenas, prédios, não é dinheiro pelo dinheiro, são famílias. Olha que casal bonito, gente. Esse rapaz não é jogar fora, não, ele é bonitão. Eu não vou falar que o homem é lindo, ele é bonito, mas olha que menina linda, olha o sorriso dessa menina. Você acha que essa menina não tinha lá fora chance de ter uma... Gente, Você é uma linda arquiteta? o que é isso, arquiteta? Poderia, né? Poderia. Deu questão de vocação, isso é muito, muito lindo mesmo. Nosso diretor botou um texto aqui, eu achei muito importante eu falar sobre ele, que é o seguinte. A Canção Nova é, antes de tudo, uma comunidade. Seus membros são chamados a viverem em comum unidade, a partilhar a vida, a partilhar os bens materiais, espirituais, colocar em comum as próprias riquezas e usufruir das riquezas uns dos outros. Nela, homens e mulheres, jovens e adultos, solteiros, casados, celibatários, sacerdotes, diáconos, assumem a vivência mais radical da consagração a Deus feita no batismo e na crisma, em função do apostolado, numa vida em comunidade, conforme o estado de cada um. Olha, muito legal. Tal vivência se inspira na prática dos conselhos evangélicos adaptado à vida secular. Então, olha o que é lindo. Nós temos na Canção Nova padres, celibatárias e celibatários. Temos casais se preparando para o casamento, como eles estão noivos. Olha aqui a mão como é que está brilhando. Temos casados, como eu e a Márcia, fizemos 30 anos de casados. Temos viúvas, como a Gorete, que é o nosso clube de casais, do Zezinho, querido Zezinho. A Cleide. Temos a Cleide, temos a Marcilene, do Samuel, querido. Não é? Então, nós temos vários viúvos também.
todos os estados de vida. Isso que é um espetáculo. E tem os padres e os diáconos. Tem os padres e os diáconos. E tem os seminaristas E tem os também. seminaristas. Olha que Projeto coisa de linda, padre. né? Que coisa linda. Então, gente, olha, que você comentasse uma coisa. Quando eu vejo, às vezes tem aquele, tá assim num jogo, aí de repente o cara vai, ajoelha e tira uma aliança, a mulher... Sabe, aquela coisa assim, ou então num show, né? O cara vai, ajoelha. Já estão lá vivendo uma vida já de... Já, toma banho. Um casal que tem uma vida sexual ativa antes do casamento, na lua de mel, o que eles vão fazer? Jogar truco. 6. Eu acho que vão jogar truco, porque já começaram a janta no almoço. Eu escutava minha mãe falar que vai ser aí lua de cera, porque o mel já foi embora há Então, muito o mel tempo. foi embora. Porque vão jogar truco, porque vai fazer o quê? Então, hoje, vocês dois, eu vou falar bem rasgado aqui, porque ficar floreando muito negócio, não dá para entender. Vocês sentem que, daquele negócio de ser modelo, nós somos modelo da vida. Hoje eu não estou de modelo do Davi. Então, nós somos modelo de roupa, né? Negócio de modelo, de dar lição de moral, não é isso, não. Não. Mas vocês acham que isso é uma sementinha para o mundo, que o amor existe de verdade, que pode ter respeito, que o Padrezinho tinha uma música ali que falava assim que... E dizer aos namorados que é possível ser feliz sem apressar o tempo de florir. Ai, que bonito. Então, vocês sentem assim, mesmo para a família de vocês, essa espera, vocês, lógico, têm atração física, se não tiver atração física, não tem casamento, tem que ter atração física, mas você tem outros valores entre vocês. Vocês sentem que são assim, um sinal de Deus para o mundo, e os irmãos de vocês também que estão namorando, que estão se preparando para casar, outros casados já? Sim, a gente sente isso sim, porque... É possível? É possível. E, tipo assim, é possível, é doloroso, é difícil, mas é possível. E também a gente vai trabalhando o quê? Dentro de nós, essa entrega para Deus. Porque é possível viver essa castidade, essa pureza. A gente não tem relação agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, é possível. E por mais que as pessoas não acreditem, porque muita gente não acredita e falam com a gente, eu não acredito que vocês vivem isso, não. Tá de conversa fiada, Vocês estão né? de conversa fiada. Para não, com isso. Falam mesmo. Falam com a gente. Não, a gente vive. A gente vive, a gente luta. Claro que tem momentos que a coisa esquenta, porque eu tenho atração para ela. Igual, Opa! Ela é linda, não acho que eu Meu vou ter Deus do céu. atração. Não, eu tenho não vontade. tivesse, tinha problema. É estranho, né, Diaco? É estranho. Mas eu tenho. Mas só que ali o quê? Eu prefiro ofertar pelo bem do meu casamento, pelo futuro do meu casamento. E, tipo assim, isso é uma preparação para aquilo que virá na nossa história. Uma coisa que me marcou muito, Diácono, foi ver o nosso irmão Paulinho com a Edivânia, né? Tudo que ele viveu, tudo que ele está vivendo, tudo que ele passa. E eu fico olhando para a Gabi e eu falo, eu preciso viver a castidade hoje com a Gabi, porque amanhã eu me caso com ela. E se acontece algo que eu não posso ter relação com ela, eu vou pegar simplesmente e deixá-la lá, abandonada numa cama, numa cadeira de roda, e não vou fazer nada? E vou deixar ela só porque ela não pode dar aquilo que eu quero? Não. Então, isso já é uma preparação. Porque se isso no futuro acontecer, eu já estarei preparado para viver aquilo que há de vir. E estarei o quê? Não, eu vivi, eu consegui viver. Então, eu me preparo para tudo que pode acontecer no casamento. Porque não é somente a relação. Claro que a relação é importante, porque ela é unitiva, procriativa, é necessário, mas no futuro, se acontecer algo que a Gabi ficar impossibilitada, eu preciso estar do lado dela. E vivendo essa castidade, vivendo essa pureza, mas do lado dela, cuidando dela e zelando por ela. Então, isso é uma preparação. Então, a gente vive isso como uma preparação também. Olha só que bonito. E Mexe com a mão, Gabi. Então, e agora, quando que veio a decisão do noivado? Porque é diferente, né, Gabi? Sim, com Namorar certeza. e depois é diferente noivar. Até o Papa Francisco, ele diz assim, ó, o noivado, em outros termos, é o tempo no qual as duas pessoas são chamadas a fazer um bom trabalho sobre o amor. Um trabalho participativo e partilhado, que vai em profundidade. Vêm uns aos outros, isso é, o homem aprende a mulher, aprendendo esta mulher a sua noiva.
E a mulher aprende, está aqui entre aspas, o homem aprendendo este homem, o seu noivo. Quer dizer, um vai aprendendo a viver com o outro. Sim. Né? A gente já falou dessa parte toda que o Nelsinho já conversou com vocês, mas é diferente, não é? Namoro e agora o noivado? Com certeza. A gente até brinca, né? Fala, nossa, realmente vira essa chave. Não pela preparação em si, pelo vislumbrar do sacramento do matrimônio, mas também pelas circunstâncias que vão acontecendo, né? Uma coisa que eu escutei muito, né? E eu digo também que o namoro e o noivado, eles são feitos para acabar, né? Então, o noivado, ele começa para acabar ou ele é terminado mesmo. E cada um segue sua vida ou ele termina para o noivado começar. Como o noivado também, ele foi feito para acabar. Ou realmente eles chegam ali à conclusão que não tem possibilidade e termina mesmo, cada um segue sua vida, como ele termina e aí começa o sacramento, né? E por que os dois são feitos para acabar? Porque o sacramento, ele não pode acabar. Não pode. Né? Então... Muito bem, nossa filósofa. Gostei, Gabi, muito Mas bem. não só isso, né? E aí eu percebo isso. A gente foi experimentando esse tempo de namoro. Eu e o Gustavo, a gente namorou 1 ano e 4 meses à distância. Né? Eu estava na missão de Brasília e o Gustavo aqui na missão de Cachoeira Paulista. E quando eu me aproximei, a gente foi vivendo aquele tempo intenso de conhecimento, né? De saber como era o dia a dia, eu tocando nas qualidades, naquilo que eram as virtudes do Gustavo, mas também conhecendo aquilo que eram as limitações, os defeitos dele. E ali aprendendo a amar, aprendendo a lidar, permitindo que ele construísse essa mulher nova, né? Que eu precisava me tornar a cada dia, contando com ele mesmo para esse passo de conversão diário, né? Amando ele nos pequenos gestos de amor, enfim. E chegou um tempo que a gente falava, não, né? Isso aqui era como se a gente esgotasse, né? Tudo isso. Então, aí chegou um dia que eu fui surpreendida, né? Por ele, com um pedido de casamento e realmente ali a gente deu passo, recebemos a bênção, né? E começou um novo ciclo na nossa vida, né? Porque é como se as possibilidades, elas ganhassem outras formas e a cada dia que passa a gente vai experimentando, né? Coisas que antes eu já tocava no Gustavo, mas hoje eu toco com muito mais profundidade. Coisas que antes eram desajustadas e que hoje não. Ei, amor, a gente precisa ajustar, porque como vai ser? A gente vai levar isso para o casamento? E se isso aparecer no casamento, como que a gente vai lidar com essa situação? Com esse meu defeito, com esse meu jeito, com essa cultura, né, que eu trago, com essa bagagem que eu trago. Porque imagina, né? Eu sou mato-grossense, filha do Barriga Verde, meu pai é de Santa Catarina e minha mãe é mineira. Nossa, deu uma boa mistura. E o Gustavo, carioca. Então, nós fomos criados de uma forma muito diferente, né? E aí, quando a gente vai tocando na nossa história, no meu jeito de ver a vida, no meu jeito de corresponder, eu sou mulher, o Gustavo é homem, já ia um livro, né, que dá para ver as possibilidades, as diferenças. Então, o tempo do noivado é esse tempo de crescimento que a gente vai experimentando e vendo, não, é isso mesmo. Muito é isso legal. mesmo. E olha, a gente aprende, né? Eu nunca tinha pensado nisso que ela falou. Do terminar, né? Terminar. Nós não terminamos. Nós terminamos, né? Nós terminamos o namoro, terminamos o noivado, e agora estamos no casamento até que a morte nos separe. Gente, que coisa bonita, que lindo. Muito bonito. Tá vendo que bacana, gente? E a diferença? O amor e o amor. Amor. Essa é uma grande diferença. Se bem diferença. que o Cuiabano também tem mais, né? É um pouquinho diferente, mas se encontra aí, né? E a diferença, e Deus é que fez essa diferença. Então, no meu tempo de grupo de jovens, já faz tempo, 2025 faz 50 anos que eu estou com o Padre Júnior. Nossa, então faz tempo. Maranatá tinha uma palestra sobre o amor de Cristo nos uniu. Júlio Blebal dava. Ele dava um exemplo para o casal de namorado. Vocês têm que pôr Jesus no relacionamento de vocês, tem que pôr o Espírito Santo, tem que pôr Maria. O rapaz falou assim, mas não cabe. Olha, Jesus falou que nós nos amássemos, não nós nos amassemos uns aos outros. Era uma frase célebre. Você gostou, né? Gente, você deve falar cada coisa no meu ouvido antes de entrar no mar. Eu vou uma hora falar, gatinha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Fica só. Mas no meu tempo era assim que falava. Porque não se negava a atração física. Deus não nega.
Mas é bonito ver um casal como vocês dois, meninos bonitos, sadios, com tudo funcionando, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas canalizando para o bem. E aqui, nesse último bloco, eu queria falar também do nosso seminarista. Tem um padre amigo meu, que ele foi com uma turma de seminaristas pela praia, no final de semana. Uma casa, Providência, uma praia. E ele chamou o seminarista e falou assim, meninos, nós vamos para a praia. Lá não vai ter ninguém de longo, ninguém de cobertor nas costas, vai ter casa de banho. Então, as meninas vão estar de biquíni, Então, vamos lá para a praia, vamos fazer o nosso exercício, andar na praia. Se você viu passar uma moça bonita, você olha, fala glória a Deus e tira os olhos, porque eu vou voltar aqui. Aí você imagina, eles correndo na praia, glória a Deus, glória, glória. Até o padre, glória, glória, Senhor, aleluia, glória. Né? Aí o povo olhava assim, nossa, mas que povo... Louvado seja Deus. Louvado, glória, Senhor, glória. Era só glória, louvor, parecia um cenáculo ali. Mas isso que é bonito. Nós não negamos a sexualidade, foi Deus que criou, não é coisa do demônio, como o Pai falava, né? Não é. É que o homem dormiu lá, pôs o pênis no homem, pôs a vagina da mulher, agora. Não. Deus criou, viu que era bom. Então, vocês resgatam o sentido pleno da sexualidade, a vida vem do homem e da mulher, e nós estamos louvando a Deus por isso. É assim, bem? Falei assim muito difícil mesmo. a linguagem Não, teológica? não falou muito difícil. E eu acho que o que é importante que a gente está querendo trazer nesse programa é que tudo sendo feito com ordem, as coisas vão dar muito mais certo, não é? Porque eu penso assim, é como você falou, o namoro é uma fase muito importante. O noivado é uma fase muito importante para depois chegar ao casamento, né? Não dá para você ficar pulando as fases, Não dá. né? Não dá você namorar, almoço, né? não, e não dá para você namorar e falar, não, vamos casar, pronto, vamos casar. Não dá, gente. Fica tudo muito atrapalhado. Então, vocês tiveram tempo de se conhecer, tiveram tempo de conversar, como você falou, de se ajustar o que um gosta no outro, porque ninguém é perfeito, né, Gabi? Ninguém é 100% perfeito. Nós temos as limitações, as dificuldades. E fazendo as coisas como Deus quis, né? Namora, depois noiva, no noivado vai arrumando as coisas direitinho, dentro da gente, fora da gente. E até chegar ao casamento, que é realmente uma bênção, né, meu bem? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ir seguindo realmente esse ciclo, não pular nenhuma etapa. Deus dá graça. Muito bem falado. Bem, eu quero encerrar esse bloco com essa frase do nosso diretor por aqui, uma frase do Padre Jonas, e ao final dela vamos dizer juntos, glória a Deus! Nós aqui, vocês aqui, os câmeras, quero ouvir também o Tiaguinho, 1, 2, 3, 4, a Tiaguinha, todo mundo comigo, hein? Eu, quando eu levantar o braço, a última palavra é milagres. O amor verdadeiro, olha a frase do Monsenhor Jonas, o amor verdadeiro traz o segredo da transformação. Em um namoro baseado no amor verdadeiro, um envolve o outro, isso muda, corrige, amadurece, faz crescer, transforma, converte. Consegue verdadeiros milagres. Monsenhor Jonas. Glória a Deus! Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim. Um tema muito familiar hoje, graças a Deus, que uma casa não começa pelo lustre, né? Verdade. Começa pela base. Então, o namoro faz parte. O namoro, o noivado, são passos muito importantes que se dá para um relacionamento depois, para sempre, segundo a nossa visão cristã, a nossa visão católica. Estamos falando do tema do nosso hoje, a descoberta de um chamado de Deus. O nosso querido Gustavo da Rocha e a Gabriele Bortolanza. Bortolanza, italiano. Você falava que seu avô foi o 22º morador? Foi. Meu avô, por parte de pai, ele veio do Paraná, né? E aí foi o 22º morador de Primavera do Leste. Olha só, tá vendo? Bacana, né? O nono aí, o nono e a nona. Que nono. delícia. Esses nonos cozinham muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Eita. Essas nonas. Gente, eu queria falar agora para você o seguinte. É muito importante a gente também estudar Verdade. o que fala a igreja, o que falam as pessoas com vivências, né, do matrimonial. O nosso Márcio Mendes, que é um menino muito inteligente, ele fez teologia, tirava 11 de grego, 13 de teologia, 15, a média era 10, tirava 12. Nossa, bem, Como é pode que ir. pode esse menino? Pode muito isso, gente. inteligente. Como o professor Felipe Aquino, que é outro gênio também, engenheiro de física quântica. Nossa.
O cara estuda a distância das estrelas. Coisa tem problema na cabeça. Mas muito inteligentíssimo. Olha só, o livro do Márcio Mendes. O Márcio Mendes, ele é ótimo para dar nome para os livros dele. É, bem? Como se dar bem com quem você quer bem. Ah, legal. Até rima. Então, dicas para descobrir amizades, que é a base de tudo. Uma reedição também de um livro, As 5 Fases do Namoro. Ah, esse é muito bacana. Sandra Quejada, que tem uma esposa linda, Karen, e as filhas parecem umas bonecas. Parece. Aquele olho azul, assim, até gela o coração da gente, né? Família linda, precisando. Mas se você tá namorando, esse livro é fantástico. Isso, então é pra nós. As 5 fases do namoro. Estão namorando? Estamos bem, também. Muito bem, meu não, amor. mas lembra que a fase do namoro acabou e depois Acabou. acabou. Agora Não, é o bem, namoro. Nós pode estamos casados, mas nós estamos continuando. Tá bom, gente. terminar nosso namoro. E o último, E o- não vamos terminar namoro nenhum, menino. Homem e mulher em sintonia, no Monsenhor João. Esse é fantástico. Olha, gente, o padre Jonas sempre acreditou nos casais. Olha, quando você sabe essa história, estava para ter um reconhecimento muito difícil e os padres lá não entendiam como é que pode ser um casal consagrado, como é que é isso, como é que é isso. Dentro de uma comunidade, Mas eu né? falou, então eu não quero mais ter reconhecimento, mas eu não abro mão dos casais. Verdade. Que Falou isso. gestos de amor, ele disse isso, chorando. E Então, graças a Deus sempre acreditou na tivemos família. reconhecimento com as Com famílias. os casais, com os graças a casais. Deus. E você sabe que a Márcia entrou para a comunidade, quem marcou a data do nosso casamento foi o padre Jonas. Levamos 3 datas, foi nenhuma, ele falou, não, vai ser tal data. E ele que marcou a data, né? Celebrou. Só que no casamento ele falou aquilo, padre Jonas, o senhor falou, e eu falei com ele um dia. mesmo. Falou que eu tive muitas namoradas. E falou mesmo. Sim, nós esquecemos de falar, você fica falando muito, esquece de falar como é que adquire o livro. 12-3186... 2600. Ou- Por que eu falo 6? Por causa dos nossos irmãos portugueses. Eles não sabem que é meia. Beijinhos. 12-3186. Lá põe o 55 antes, né? Tem um código do país, né? Ou pelo site loja.cançãonova.com. Um vasto material. É muito importante. Quero ler uma frase aqui, depois tem uma Isso. pergunta para fazer para eles, né? Muito Então eu importante. leio a frase e você faz a pergunta. Então tá bom. Enamorar-se não pode ser apenas para o tempo de namoro e noivado. Ele precisa adentrar o casamento, enamorar-se, como você estava falando. E os casados precisam ser eternos namorados. Mas isso não é só romantismo. Isso precisa ser realidade. No casamento, os dois precisam de um contínuo envolver-se no amor. Monsenhor Jonas Abib. É verdade isso, bem? Verdade verdadeira. É um dia a dia, uma conquista no dia a dia, né? É uma conquista. Porque o cabelo, às vezes, sai um pouco do lugar, a gente acorda de manhã, entendeu? Fica meio... Hein? É verdade. Aí vai falar, glória a Deus. Glória a Deus! Gostado de glória a Deus. Agora, meu amor, eu tenho uma pergunta a fazer para esses dois. Diga. Vocês, como lógico, começaram a namoro, viram uma amizade, boa amizade, vocês fizeram muito isso, foi muito importante, uma boa amizade. Depois, um frijume assim, né? Abriu. Começou, epa, começou com uma meio diferente. Aí veio o namoro, estão noivos. Vocês estão imaginando o dia do casamento, família, filhos? Vocês pensam, conversam sobre isso? Pensa. Bastante, né, amor? Bastante. E quando a gente vai estar se aproximando do casamento, né, com a graça de Deus, a gente vai pensando e planejando naquilo que a gente pode, conversando como vai ser, o que vai ser do dia do casamento, como ela quer que seja, como eu quero, o que eu sonho, o que ela sonha, dentro das nossas possibilidades também, naquilo que é a comunidade, né? Então a gente já vai pensando também, falando de filhos, igual uma coisa um desejo que eu tenho. Como eu sou filho único, eu tenho o desejo de ter mais filhos, porque eu vejo que, para mim, claro, não é que foi negativo ou que ele foi ruim, não, mas hoje eu sua sinto falta. história. Mas eu sinto falta de ter um irmão. O meu pai me falou uma coisa muito interessante uma vez, ele me chamou ele falou assim, ô Gustavo, eu sinto muita falta de ter tido mais filhos, porque hoje, se um dia eu e a tua mãe vier a faltar, quem que você vai pedir ajuda? E, de fato, aquilo ali me marcou. E eu falei, quem que eu vou pedir ajuda? Então, quando meu pai e minha mãe vieram a falhar, eu preciso ter, né? Eu vou ter, graças a Deus, eu encontrei a Gabi, né? Então, eu vou ter meus filhos. Mas eu fiquei pensando nisso. Então, é um desejo que eu tenho, que eu partilho com a Gabi. Quero ter mais filhos. Então, a gente já vai planejando, né, amor?
E também, assim, o tempo de tocar na expectativa que ele tem, na expectativa que eu tenho também, né? Gustavo até brinca, amor, vida real, né? Não é vida de filme. Porque muitas vezes a gente traz essa bagagem de achar, nossa... Ou também, né, ao contrário disso, a experiência que eu vivi num casamento não é tão positiva, né? Enfim, várias histórias que a gente escuta falar, graças a Deus a minha não é essa, né? Mas como eu e ele vamos encontrando e conciliando essas expectativas, né? Amor, eu desejo assim. Aí a gente até vai brincando, né? Amor, eu quero a minha sala, assim, a cama, assim, a geladeira desse jeito, né? Sonhando também, colocando, na medida que a gente vai conversando, criando essa expectativa, esse desejo, né? Também colocando em oração, né? No coração de Deus, no coração de Nossa Senhora, né? O que eles querem também acima disso, né? Como eles querem? Porque às vezes a gente sonha com uma coisa e às vezes não vai ser dessa maneira. Eu já vi isso. Né? Como assim o Gustavo está falando, ele quer ter mais de um filho. Mas e se o Senhor não nos conceder a graça de termos filhos, né? E a gente como a gente vai lidar com isso? Como também. a gente vai conversa, toca nisso também, né? As possibilidades, né? Então... A gente vai preparando todas as possibilidades para aquilo que vai acontecer. Não é que a gente quer ter o domínio, mas a gente vai conversando sobre isso. Isso é importante, muito importante. E, gente, agora o nosso pai fundador vai dar uma palavrinha para nós sobre esse tema tão importante que é o casamento. Vamos ouvir o Monsenhor Jonas Habib. Repito, é palavra de Deus, não é nossa. O marido é o cabeça da mulher, o marido é o chefe da mulher, o marido é o sacerdote do lar, como Cristo é o chefe, o cabeça, o sacerdote da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. O Salvador. E deixa eu dizer, essa é a primeira maneira de você amar a sua esposa e amar a sua família. Essa é a primeira maneira. A vida mudou tudo. Onde você tomou como principal encargo seu pôr dinheiro em casa. Desculpe, o mundo fez de você burro de carga para você trabalhar e provar o seu amor colocando dinheiro em casa, dando do bom e do melhor e já dando poupança e prevenindo para o futuro seus filhos, etc, etc. E está tudo errado. Isso pode ser uma consequência. E talvez você queira e faça isso muito bem, mas não é o primeiro, não é o principal. E a palavra de Deus está dizendo que não é o primeiro. A sua primeira manifestação de amor é assumir o seu lugar como cabeça, como sacerdote, como salvador da sua família. Ei, homem, esse é um profeta, ele é ousado de falar uma coisa dessa. Tempos que falo de machismo, de feminismo, não tem nada de machismo e feminismo. Tem cada um no seu lugar. O homem assumir a parte dele e a mulher assumir a parte dela no casamento. Isso que equilibra os filhos, né? Isso. Gente, nós somos super diferentes, que nem o amor e o amor dos dois. Ele vai falar, aí ele falou para mim, amor. Ele nunca fala aí, eu falo amor. Olha aqui a diferença. Nós somos super diferentes, meu amor. Nossos filhos sabem, dão risada nossas diferenças desde o começo que eles dão conta por gente, né, bem? É isso Mas mesmo. o importante é isso, que realmente cada um assumiu o seu papel. O papel do homem tem esse papel mesmo, né? Aí eu lembrei da música do Zezinho, né? Há muitos filhos que bem mais do que um palácio gostaria de um abraço, do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo pai. Tá vendo? É isso mesmo. Nossa Senhora, Muito que coisa boa, né? Então, minha gente, a partir disso que o Padre Jonas falou, né? Para nós, nosso pai fundador, né? O que vocês pensam assim do casamento? Que quando ele falou isso, de o marido ser a cabeça do casamento, né? E ser ele que vai à frente, mas não pôr só tudo dentro de casa, mas pôr principalmente o amor e o carinho entre seus pais, que o Nelsinho cantou, né? O que vocês pensam disso? De fato, é uma realidade, né? Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, onde a figura masculina está sendo muito desvalorizada, e é uma coisa que a gente conversa, que eu converso muito com a Gabi, de ter essa firmeza de um homem, de ir à frente, não somente para colocar as coisas
as coisas dentro de casa, material. Mas ali no discernimento espiritual, no discernimento daquilo que... Porque Deus, ele falou primeiro com o homem, né? E a partir ali do pecado original, que Deus começou a falar com a mulher, porque Adão foi omisso ali, né? Então, não deixar essa omissão tomar conta da minha vida, para que eu possa conduzir a minha família ali naquilo que é a vontade de Deus, né? É uma coisa que a gente partilha muito. E assim, quando eu sei o meu lugar de mulher, eu não interfiro naquele lugar de homem que é do Gustavo, né? E aí, se eu quero ser o homem da casa ou fazer dele uma mulher, aí as coisas ficam desequilibradas, né? Então, quando realmente aquilo que o Padre Jonas, né, convoca aí, o homem toma a cabeça da família, a mulher também toma o seu lugar dentro da família, né? E juntos eles vivem essa complementariedade, né? E partem ali para os frutos dos filhos, né? Levando o testemunho, levando a alegria de ser família, né? Cada um no seu lugar. E também com muito discernimento, cada um colocar o outro no lugar. Eu preciso colocar a Gabi no lugar Muitas vezes dela no meu lugar, como mulher. Então, eu tenho um posicionamento de colocá-la. E ela também me colocar como meu lugar de homem. Então, ter esse discernimento também, né? A gente até brinca às vezes, fala assim, obrigada, Senhor. Porque às vezes, né, eu fico brava. Não, Gustavo, não sei o quê, tal. E ele, não, Gabriele, é o seu lugar. E realmente, né, eu louvo a Deus, glória a Deus, né? Porque ele me coloca no meu lugar de mulher, né? E quando eu estou no meu lugar, realmente eu colho o fruto de estar no meu lugar, né? Por isso que é olhar para Nossa Senhora, e a Canção Nova tem esse... Meu coração enche de esperança vendo vocês, que dá um ânimo. Só vê notícia ruim, o jovem é fogo de palha, que os jovens estão perdidos, os jovens não sei o que lá, só notícia ruim. Olha a notícia boa esses dois estão dando para nós. Verdade. Maturidade dos dois, não é? Porque é isso mesmo. Nossa Senhora, quando encontrou Jesus, falou assim, teu pai e eu estávamos aflitos da tua procura. Ela inseriu, ela não passou uma galinha choca na frente de José. Ela botou ele teu pai e eu. Olha, que Nossa Senhora sabe, né, conhecer a figura do pai, a paternidade, né? Então, né? Era a paternidade. Então, é muito importante isso que vocês estão falando para nós, essa caminhada e essa Canção Nova dando um testemunho para o mundo. E vocês dois, com a graça de Deus, com uma grande contribuição para o mundo, né? De que é possível ser feliz, fazendo as coisas certinhas. E também, no caso da Canção Nova, nós também montamos nossa casinha. Um mês antes, a gente não tinha nada. Aí nosso caso Montamos também... a casinha, fomos remanejados. Eu tinha uma Paraty que tinha mal de Parkinson. O que coube na Paraty, nós levamos. Foi, né? Minhas panelas, ficou tudo para trás. E na Canção Nova é assim, gente. A gente não pode montar uma casinha no nosso sonho, daqui a pouco somos remanejados e vamos com a roupa do corpo. E para assumir aquela casa do outro irmão que deixou para nós lá, que eu não gostava de vermelho, e era vermelho e tal. Mas E a gente foi muito tão feliz. Fomos para Palma, não tinha nem móvel, geladeira nossa era uma caixa de isopor. Então, realmente, mas a gente estava um do lado do outro. Isso que é o que importa, Fomos minha gente. tão felizes. Fomos morar no Paraná. A Miriam nasceu praticamente lá. O Lucas pequenininho, naquela Paraty, o mal de Parkinson, até lá. Depois fomos para Palmas, Tocantins. E se a gente parar e pensar, pode ter sido muito a história dos seus avós, dos Migrantes. seus pais, migrantes. Olha. Nós somos Canção Nova, a gente tem como missão ser de Deus e ser missionário, e vai para cá e vai para lá. Mas muitos vivem isso. Muitos dos nossos avós, nossos pais, viveram isso, casaram e não tinham nada, não é? Sim. E foram conquistando as coisas aos poucos. Então, o padre fala, não é por tudo casar só quando tudo estiver prontinho. A casa dos sonhos, quando você já construiu, já mobiliou, não é assim, né? Vai construindo junto, junto, que você vai ver que sabor mais gostoso que tem de construir junto. E Gente, quem nos ensina é Nossa Senhora. Que programa lindo. Gabi foi nossa diretora já. Né? ano Excelente passado, diretora. Né? Saudade de você. Você aqui está muito linda, viu? Esse Gustavo de bobo não tem nada. Esperto, já. Não, muito esperto. Vamos rezar a oração, Maria Auxiliadora? Dá para eles lá, bem? Eles têm ali. Vocês já. têm Temos aí. aqui. Vamos rezar a oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar, encerrando nosso programa com Nossa Senhora Auxiliadora. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa.
Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Deus abençoe você e suas famílias que estão assistindo o programa hoje. Muito obrigado por essa Nós que presença agradecemos. aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória! Glória a Deus. Sus caminhos não se cruzarão por acaso.